tanto os desencarnados quanto os encarnados que trabalham aqui para nos receber, e os desencarnados que já preparam o ambiente para nos receber. Agradecendo nosso anjo da guarda que nos acompanha, nosso incansável que nos acompanha, que nos guia, que sem interferir no nosso livre-arbítrio nos ajuda e ilumina a nossa consciência, pedindo ao Pai que tenhamos o entendimento da sua palavra, principalmente sobre esse tema de estranha moral, e que possamos sair daqui um pouco mais com conhecimento, com um pouco mais de conhecimento, possamos também nos preparar para a fluidoterapia. Que assim seja. Bom, vou fazer um trocadilho aqui, mas é muito estranho, né? Acreditar que Jesus tenha apresentado ou mencionado alguma passagem que nos cause, que nos venha trazer moral estranha de Jesus, né? Então, Kardec, de forma proposital, ele colocou todas estas passagens que porventura geraram dúvidas no nosso entendimento, né, de acordo com a nossa limitação, num capítulo único, exatamente para que os espíritos pudessem ajudar ele na codificação e que nós também pudéssemos entender o porquê disso tudo, né? E essas passagens são 4, né? Primeiro é odiar pai e mãe, que é um absurdo, né? Odiar os pais primeiro, abandonar pai e mãe, depois deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e aí já começa um pouco mais de entendimento. E por último, não vim trazer a paz, mas a espada. E olha só que algumas traduções disso vem, não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí já começa a questão dos questionamentos, né? Mas para que a gente possa entender e conseguir analisar um pouco isso, já estamos aí há mais de 2000 anos tentando entender, né? A gente tem que considerar algumas coisas, alguns critérios importantes. Primeiro, que a riqueza do idioma, do vocabulário da época, né? O hebraico era uma língua muito pobre. Hebraico, aramaico, falava-se que Jesus fazia uso do dialeto siríaco, que era mais pobre ainda, tinha menos vocabulário, então tinha poucas palavras com vários significados. A gente tem alguns exemplos aí que a gente fala, né? Está muito perto? Aí, melhorou? Tá bom. Aí você vai esconder meu rosto ali para cá, mas tudo bem. A gente tem alguns exemplos, né? A palavra camelo, né? Quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Camelo, na época podia significar no hebraico tanto camelo, a mesma palavra que significava camelo podia significar camelo animal, e o cabo é a corda, aquela feita de pelo de camelo, e por aí vai, né? No nosso idioma hoje em português a gente tem aí, a gente usa manga, né? Manga, fruta, manga de camisa e várias outras palavras que têm significado duplo e às vezes vários. Segundo, as traduções dos idiomas ao longo do tempo, né? O verbo odiar, por exemplo, ele tinha a mesma palavra no hebraico, que significar odiar mesmo, ou amar menos, e depois foi traduzido, né? A maioria das passagens do Testamento foram traduzidas do idioma dos dialetos que se falava na época para o grego, que era o idioma mais culto da época, e do grego para os outros idiomas. Isso acabava se perdendo, porque ia para o grego com uma certa palavra e depois era traduzido para outros idiomas. Terceiro, o emprego de certas palavras em um determinado tempo, né? Os idiomas, eles são vivos. Então, uma palavra que poderia significar, ter um significado que Jesus queria trazer na época, ao longo do tempo isso vai se perdendo e as traduções vão acarretando tudo isso, né? Os costumes dos povos, segundo as palavras, né? Alguns termos, se a gente olhar o português, a gente vê isso nos livros de Kardec e em vários livros do Chico. A gente vê, por exemplo, o verbo olvidar, que no português antigo, próximo do latim, que veio do espanhol, significa esquecer. No espanhol ainda se usa esse idioma, mas no português, se a gente falar olvidar, muito poucas pessoas vão saber que olvidar é esquecer. Então as palavras vão se perdendo com o tempo. Vicissitudes, né? Uma palavra que a gente escuta muito aqui nas passagens do Espiritismo. Hoje a gente usa o quê? Contratempos, transtornos, desgostos.
por aí vai. A gente não usa mais vicissitudes, então o idioma é vivo. Quarto, a escolha da palavra adequada pelo tradutor. Nós temos as Bíblias, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, as várias traduções de um idioma para outro. O próprio tradutor ele pode usar uma palavra para intensificar ou enriquecer ou acentuar um determinado significado, né? E infelizmente também nessas traduções pode haver manipulação, para puxar o significado para um determinado lado, que uma determinada religião, uma determinada seita queira enfatizar, né? Quinto, os evangelhos de Jesus foram escritos todos após o seu desencarne, né? Não foram escritos no mesmo momento que ele estava falando. Provavelmente, nesses casos aí de dúvida, de estranha moral, de estranheza, a mensagem que ele queria passar na época não foi captada ou reproduzida de forma correta, porque era passada de boca para boca, né? E basta que o equívoco tenha sido cometido uma vez, que ele começa a ser replicado para os outros idiomas, para as outras traduções e por aí vai, né? E o sexto, que eu acho que é importante, que Jesus falava para o espírito imortal e não para o homem encarnado. Daí surgirem vários questionamentos e várias dúvidas ou estranhezas, né? Que também é uma palavra que a gente não usa mais, estranheza, né? Para quem só crê na vida presente e tenta entender as suas passagens, segundo a nossa vida, observando esse pedaço pequeno. Nós somos espíritos imortais vivendo experiência de encarnados, né? Rapidamente sobre a primeira passagem, sobre odiar os pais, Lucas falou o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. João disse: aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. No livro da Gênesis, para representar, para descrever as fases da criação, que serviam para escolher um período de tempo ou uma era, foram traduzidos para o grego como dia, e daí o entendimento ao longo do tempo de que o nosso planeta foi criado em 6 dias, como muitas crenças ainda creem até hoje, né? E como não existia o calendário como temos hoje, não havia noção desse espaço de tempo, acabou ficando dia de forma erroneamente. E aí já falei do exemplo do camelo também, quando Jesus falou que é mais difícil, é mais fácil, né, um camelo passar no buraco da agulha, independente de ser o cabo, que também era grosso, ser um camelo que intensifica, né? O que ele queria dizer sobre o rico, né, que era mais difícil o rico, era mais fácil o camelo do que o rico, ele queria expressar porque ele se utilizou de toda e qualquer oportunidade que ele tinha para trazer o ensinamento, porque ele sabia, né, que o seu tempo era curto. Ele utilizou toda e qualquer passagem para passar um conhecimento, mas o que ele queria dizer nesse caso era quem tinha ganho a riqueza de forma ilícita ou quem utilizava para ostentar, e não que o rico, que tinha posses ou não ia para o reino dos céus, né? Porque, sobretudo, temos vários casos aí de Zacarias e de outros que não foram condenados simplesmente por ter Zaqueu, desculpa, eu falei Zacarias, mas é Zaqueu, né, que era um publicano, era um cobrador de impostos. Não só pelo simples fato de ser ou não, de ter ou não posses, que não teria um lugar reservado no seu reino, né? Aliás, sobre o reino de Deus tem muito também falta de entendimento, porque muitos na época entendiam que o reino de Deus seria trazido um reino, né? Um reino mesmo para nós. Na verdade, o que Jesus queria falar sobre o reino de Deus, implantar o reino de Deus, é implantar a obra divina no coração dos homens. Até os próprios apóstolos não tinham esse entendimento. No livro Boa Nova, Humberto de Campos fala sobre Judas, né, que ele tinha uma esperança de que viria um reino de Deus e que a sua esposa e filha que haviam desencarnado voltariam. Então até nesse tempo tinha uma falta de entendimento, né? Mas voltando ao termo odiar, em latim, odite, odiar, no grego tem 2 outras palavras, que é kai ou misei, que significa amar menos. E o significado do verbo misei
tem o mesmo significado de um único verbo no idioma hebreu. Em várias outras passagens hebraicas e assim, esse verbo foi utilizado no sentido de não amar tanto quanto a outro, mas na sua tradução ficou como odiar, né? Aí tem um exemplo de uma passagem na Gênesis, no capítulo 29, que fala assim: e Jacob amou também mais a Raquel do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, ou seja, que Lia era menos amada. E aí a passagem de Mateus, para o mesmo passagem do Evangelho que falou Lucas e João, ele diz assim: aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou seu filho mais do que a mim, de mim não é digno. Então, o próprio Evangelho, a passagem de Mateus, nos mostra que foi uma interpretação ou uma tradução muito errônea dizer que odiava. Ou seja, todas essas questões do idioma mostravam que não tinha estranheza nenhuma, porque nesse caso, para seguir Jesus, a pessoa tinha que se desprender de suas posses, desprender das pessoas e poder seguir aquele ensinamento que ele vinha trazer, que era completamente diferente do que se pregava na época, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da espada, mas era completamente diferente. Então era uma forma de intensificar e de atrair atenção para que as pessoas pudessem entender, né? E o que nos diz André Luiz, né, no livro Vivendo o Evangelho, sobre essa passagem de odiar os pais especificamente? Ele fala assim: Jesus deixou bem claro de moral em seus ensinamentos. Portanto, aparentes contradições nos textos do Evangelho não têm o menor significado, a não ser aos oportunistas que usam uma ou outra imprecisão de linguagem para colocar em dúvida as lições evangélicas e assim fugir do compromisso com a própria consciência no estudo da renovação íntima. E falando especificamente sobre não vim trazer a paz, mas a espada, que em algumas traduções, por exemplo, no meu Evangelho segundo o Espiritismo, não vim trazer a paz, mas a divisão, que já faz um pouco muito mais de sentido, né? Isso já nos mostra o que a gente falou aqui sobre a questão dos idiomas, né? Mateus, no capítulo 10, versículo 34, fala o seguinte: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. O homem terá por inimigos os de sua própria casa. E Lucas disse o seguinte, no capítulo 12, versículos 49 a 53: vim para lançar fogo à terra, e o que é o desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, eu vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Aí já vem para nos ajudar na nossa interpretação, que Mateus usou a palavra espada e Lucas já usou a palavra divisão, que já nos tende a ter um pouquinho mais de coerência segundo o nosso entendimento de hoje, né? Mas se a gente for analisar, né, será que Jesus traria mesmo, vim separar o filho, vim separar a esposa? Obviamente que não, né? Não há contradição nenhuma. O que ele estava fazendo, o que ele quis dizer na época, pela sua sabedoria, pela sua previsão, né? Porque como governador da terra, ele sabia muito bem qual a evolução espiritual, a evolução moral dos espíritos que aqui habitavam, o que iria ocorrer por conta disso. Então ele estava prevendo e não dizendo que era ele que tinha trazido, né? Se a gente tomar o pé da letra, muitos que fizeram isso nas suas traduções, né, se utilizaram disso para transformar a sua missão, que foi toda de paz, né, que nos trouxe
oferecer o outro lado da face, se batesse nós numa face, para amar os nossos inimigos, para amar o próximo como a nós mesmos, né? Seria muita contradição, né? Mas a sua ideia, mesmo sendo deturpada ao longo do tempo, né? A sua mensagem, ela sobreviveu. Não é à toa que estamos aqui, depois de mais de 2000 anos, tentando decifrar e ainda não estamos conseguindo. Mas a sua mensagem vingou e a gente com certeza vai conseguir entender. Ele próprio disse, né? Eu não posso trazer toda a mensagem neste momento, naquele momento, porque o povo, vocês ainda não estão preparados, mas virá o meu Consolador prometido, que vai poder, no curso do tempo, esclarecer e falar tudo aquilo que eu não havia falado, que é o nosso Consolador prometido, que é o Espiritismo. Sócrates, praticamente meio século, né? Sócrates viveu de 470 a.C. a 399 anos antes de Cristo, né? Também trouxe uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, fala muito que Sócrates foi um dos precursores, assim como outros profetas, né? Seriam precursores, viria trazer o Cristo, né? E por que a sua doutrina, os seus ensinamentos não vingaram, mesmo num povo tão inteligente da época, que eram os gregos, né, que era o povo mais avançado intelectualmente na época? Porque eles ainda não estavam preparados, eles tinham crença em vários deuses, não tinham a crença em um só Deus, e não haviam preparado. E por que Cristo trouxe a sua missão no momento certo? Porque os hebreus já estavam no ponto ideal para que a sua mensagem viesse. Primeiro com Moisés, né, com a segunda revelação, e depois com Cristo. E eles já tinham a crença de um Deus único. E aí o terreno já estava fértil para vir a mensagem. E quando a gente olha o que foi feito com tanto, né, com tantos ensinamentos, traduzidos e entendidos ou manipulados de forma errônea, né? Tantas guerras religiosas em nome das seitas, em nome das religiões. Os próprios cristãos, né, que foram os pagãos da época, passaram de perseguidos a perseguidores, né? As cruzadas depois, quantas mortes e quantos povos conquistados de forma bruta em nome do cristianismo e em nome de Jesus, né? Quanta atrocidade foi feita. Na verdade, e Jesus, não dá para falar que foi Jesus que é o causador deste entendimento incorreto, muito pelo contrário, foi o entendimento ou a manipulação da mensagem que veio trazer Jesus, né? O que Jesus trouxe para nós, que ele queria dizer, trazer para nós aqui, primeiro, quando ele declara, né, não crias que eu tenha vindo trazer a paz, mas divisão, ele quis trazer o seguinte: isso foi Kardec que nos trouxe, através dos Espíritos, como forma de entendimento, de uma forma mais depurada disso. Primeiro, não creias que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela terá lutas sangrentas, porque ele veio mudar com o status quo da época. Ele veio dizer que todos são iguais, e os poderosos da época não queriam de forma alguma, né, de forma alguma abrir mão do seu poder. Segundo, os irmãos separados pelas suas crenças entrarão em divergências uns com os outros, e é isso que a gente continua vendo até hoje, né? Se a gente olhar no nosso país, quantas religiões, cada uma com o seu entendimento, algumas pessoas com palavras de ódio, justificando suas palavras de ódio através da sua Bíblia, que também é traduzida de acordo com a conveniência. Disse também que, sim, lançou a terra para expungir os erros e preconceitos da mesma forma que foi feito para a evolução dos mundos, né? E que somente do conflito sairia triunfante a verdade. Se a gente olhar ao longo da nossa história, né, da história da humanidade na Terra, quantos flagelos que trouxeram destruição, que chegou num ponto
porque não havia mais oportunidade de retorno, e aí teve que vir a destruição como forma de renovação. E a destruição é uma das leis divinas, né, que o Espiritismo nos traz, que a destruição é uma forma de renovação. Ele diz também que a guerra será sucedida pela paz, o ódio será sucedido pela fraternidade, e as trevas do fanatismo será sucedido pela luz, quando a fé for esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, ele fala: eu vos enviarei o Consolador prometido, o Espírito da verdade, que nós entendemos que é o Espiritismo. E todos então se porão sobre a mesma bandeira da caridade, e as coisas serão restabelecidas na Terra. E é por isso que nós estamos no momento de passagem de planeta de expiação e prova para regeneração. É claro que isso pode demorar, e não tem época definida, não tem prazo, mas vai depender do livre-arbítrio coletivo dos encarnados aqui nesse planeta. E o que nos diz, para finalizar, o que nos diz André Luiz sobre essa passagem de trazer a espada ou a divisão, através do Antônio Badawi Filho, no capítulo 23, ele nos diz o seguinte: ninguém desconhece que Jesus foi exemplo de paz e solidariedade. É natural que no território do orgulho e do egoísmo, suas ideias despertaram reações violentas, razão pela qual o Mestre Divino pagou com a vida a coerência de seus ensinamentos. Entretanto, o que mais surpreende é que, decorridos mais de 2000 anos, ainda hoje ocorram desavenças e injúrias entre os que impunham a bandeira do Evangelho, configurando situações de intolerância religiosa, embora Jesus tenha recomendado aos discípulos, sem qualquer traço de dúvida: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por conta do sofrimento que te consome, dolorosa luta se instala em nosso íntimo. É nesse momento que, nos horizontes nevoados de nossa alma, desponta o sol radioso do Evangelho de Jesus. Jesus nos estende as mãos suaves e firmes, convidando-nos às veredas do bem. Todavia, o Mestre Divino acredita em nós, ampara nosso esforço, sustenta nossa coragem e inspira-nos a esperança. E com indescritível ternura, fortalece-nos a fé vacilante, falando aos nossos ouvidos espirituais: confie em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos, mais uma vez, sentando confortáveis nas nossas cadeiras, pedindo ao Pai que nos acompanhe, que nos ilumine durante a nossa caminhada, que nos preparemos para a fluidoterapia, pedindo a Jesus que ilumine nossos lares, que ilumine nosso planeta, que leve a sua bênção aos lares onde haja a divisão, onde haja a espada, que ilumine as prisões, que ilumine os hospitais, os necrotérios, os hospícios e todos os lares onde haja falta de amor, onde haja falta de tolerância, de compreensão, e que os espíritos aqui encarnados possam entender o seu papel, cada um no seu nível de contribuição, que tomemos a consciência de que precisamos resgatar a mensagem do Pai quanto ao reino de Deus. Vamos em paz, que assim seja.